E hoje quem está conosco aqui nos estúdios da Docton TV é Eduí Júnior. O Eduí é militante político, hoje está desvinculado de qualquer partido, faz uma análise jornalística muito importante e muito interessante da política local. Ele vai nos ajudar a avaliar o cenário político nacional, avaliar também o posicionamento do deputado federal Mauro Lopes, que ontem optou por votar a favor da continuidade do processo de impeachment no Senado brasileiro. Bom, Eduí, muito obrigado, meu caro, por nos atender de pronto. Nós sabemos que o horário de almoço é sempre um horário mais complicado, mas a sua opinião é importante para nós. Obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço a participação e até essa abertura que vocês dão da gente poder aqui participar ao vivo, né, e colocar a nossa opinião, pelo menos um pouco do entendimento que nós estamos tendo sobre a política atual. Tá certo. Júnior, vou te chamar de Júnior, afinal de contas é a forma íntima que todos te conhecem aqui em Caratinga. Ô Júnior, fazendo um histórico, tentando avaliar o histórico, e nós vamos entrar no assunto atual, mas o PT teve uma participação importante durante toda a história da política, e neste momento, será que nós teremos um fim triste, um triste fim para a política do PT no Brasil? Ou isso pode ser revertido? Eu entendo que numa parte, sim, né? O PT realmente ele perdeu espaço, né? Mais pela questão até da corrupção do que do próprio mandato, né? A Dilma não conseguiu segurar, não tem a competência para isso que o Lula sempre teve, né? Ela sempre foi mais fraca nesse sentido, muito mais técnica, o Lula muito mais político. Agora, eu acredito que a história do PT em si, do governo PT, as conquistas que tiveram, isso sim vai ser uma marca do PT. Mas como essa questão da corrupção aqui é hoje, né, o gancho que está direcionando a política seria a corrupção, eu acho que o PT sai bem enfraquecido nessa fase. Bacana. Aproveitando o seu conhecimento estratégico em política, eu gostaria que você comentasse como foi a sua visão esta semana, a semana passada toda, de negociações. Aliás, antes disso, de negociações políticas. De um lado, no Palácio do Planalto, a Dilma fazendo as suas negociações. O Lula também, eu ouvi um comentário interessante hoje do Lula hospedado em hotel e recebendo ali as pessoas para fazer as suas manobras. A mesma coisa aconteceu no Palácio do Jaburu, mesma coisa com o vice-presidente Michel Temer, recebendo ali os seus aliados. E eu gostaria que você incluísse na sua resposta o posicionamento, inclusive, do deputado federal Mauro Lopes. Eu estou falando das negociações, das manobras, e aí você, por favor, faça um paralelo também com a opinião do deputado federal Mauro Lopes, que em determinado momento parecia ser contra a continuação do processo e nos mostrou ontem a favor da continuidade desse processo. A sua avaliação, Júnior? A negociação política, especialmente no Brasil, a gente sabe que, na verdade, é um pouco mídia, né? O resto partidos, né? Embora partido, dessa vez, não tenha contado tanto, porque os partidos se dividiram, tem o caso do PR, que fechou com a Dilma e, na hora, né, a maioria dos deputados votaram a favor do impeachment. Então, o partido, nesse sentido, nem tanto de questão filosófica, né? Agora, a questão de onde você coloca o ponto da negociação, sim. A negociação aconteceu de modo que eu acho que foi um atraso para a nossa democracia, porque esse tipo de negociação que houve tanto de um lado quanto do outro, né, é uma negociação que atrapalha o processo político. Eu não vejo isso como nenhuma vantagem, sabe? Mesmo porque a população foi enganada, ludibriada pela imprensa, pelos deputados, pelos discursos demagogos, né, que existiram o tempo todo. A gente ficou vendo, assistindo cada fala durante horas e horas e horas, cansativas falas de deputados, sabendo que eles estavam jogando para a plateia, para o estado deles, né, fazendo a campanha política deles, dentro de um momento tão difícil para o Brasil, né, pensando justamente sobre a política deles. Eu comentei aqui, Júnior, eu vou falar novamente, que o programa tem reprise, vou me permitir, observar a maioria dos deputados que tinham 10 segundos para votar, citando o nome dos familiares, agradecendo, citando nomes, inclusive, de militantes da ditadura, pessoas que estiveram à frente da ditadura. Então, foi uma situação que nos deixa muito envergonhados também, né, Júnior? Isso é a colocação sua, porque isso aí é um retrocesso político. Não isso, é? Né? Porque enquanto o PT não era poder, existia uma discussão política, né, entre partido de oposição e partido de situação. Agora parece que virou essa mistura, essa questão política acabou. Você vê pelos discursos fraco, demagogo. Você vai pedir impeachment do presidente porque o seu estado não recebeu verba. Então as justificativas do discurso dos deputados
deixou a desejar. Totalmente incoerente. Completamente incoerente. Eles estavam fazendo discurso de uma coisa que eles não iam votar sobre aquilo. Correto. Eu vou votar o impeachment em razão de não ter recebido verba. Mas presidente nenhum pode sofrer impeachment porque ele deixou de mandar verba para o seu estado, não. Né? A questão é a pedalada fiscal. E dentro dessa pedalada fiscal não houve praticamente discussão nenhuma, né? A não ser dos advogados que tentaram fazer a defesa e tal, mas entre os deputados ontem foi vergonhoso, foi um vexame, né? As negociações deixaram claro que foram negociados cargos, né? Que foram negociadas vantagens, isso ficou muito claro, muito explícito, né? Não teve ninguém que chegou e falou assim, eu vou votar em razão disso. O outro falando que é por causa de partido. A gente sabe que, como eu disse, que não existe essa ideologia partidária mais, isso é bobagem falar nisso, né? Agora, dentro da questão que você pediu para me cumprimentar do deputado Mauro Lopes. Por favor. O Mauro Lopes, ele enfrentou o PMDB, né? Primeiro momento, enfrentou o Temer, aceitou o cargo de ministro, né? E nesse segundo momento, onde ele sai do ministério justamente para votar a favor do impeachment, ele vota contra e diz que é questões partidárias, né? Então a gente sabe que não é questão partidária, né? Pode ser questões outras, muitas, né? Pode ser a questão de que o PMDB abriu um processo contra ele, para ele perder o cargo em função de ele não ter obedecido o partido e ter sido ministro, né? Existem X questões, mas ninguém é bobo a ponto de acreditar que foi questão partidária, mesmo porque não existe isso mais, né? É tanto que ele provou isso indo para o Ministério contra as regras e normas estabelecidas pelo PMDB. Então a gente sabe que isso não existe, são negociações. E é isso que aborrece, porque se fosse uma discussão política, se vai dar o impeachment, se vai fazer, isso aí é outro problema, né? Agora, o impeachment tem que ser em cima de quê? Da pedalada fiscal. Se vai fazer o impeachment da pedalada fiscal, deveria ter o quê? Em todos os estados, né? Os governadores também fazem, né? Até prefeitos, alguns fazem. Então, isso é uma prática errada, né? Contra a lei, inconstitucional, mesmo porque quando a pessoa fala pedalada fiscal, isso não tem nada a ver não, porque foi para ajudar os compromissos firmados com os estudantes de bolsa de estudo. Mas não é legítimo. Isso não justifica, mesmo porque você está conseguindo empréstimos, financiamento, em cima de uma dívida que você escondeu. Correto. Né? Então, parte pelo princípio da mentira, da não clareza dos fatos. Negociação, né? Com o banco do próprio governo, apresentando um balancete que não era real. Né? Agora, a minha pergunta em cima disso é o seguinte, nós teremos um marco a partir desse momento em que os demais políticos ou a justiça terá que observar estes acontecimentos também nos estados, como você disse? Não vou dizer aqui que vão investigar se o Fernando Henrique fez isso, se os governos anteriores o fizeram. Ouvi, inclusive, um comentário de que o Fernando Henrique tinha feito, mas fez com 900 milhões, enquanto a Dilma fez com quase 60 bilhões, 60 vezes mais do que isso. Mas a minha pergunta, Edu, seria neste momento um marco para dizer que os governos, tanto federal quanto os estaduais, não podem mais ou não vão fazer mais esse tipo de manobra para enganar o povo? Eu acredito que sim, porque eu acredito que o único fator da corrupção... Justifica tudo isso que realmente? Eu acredito que vai diminuir, okay. Né? Vai diminuir um pouco a corrupção no Brasil, é justamente essa fiscalização. Um amigo meu sempre fala, que fala assim, a Dilma foi mais incompetente na questão política dela, é não conseguir esconder a corrupção. Corrupção no Brasil, desde Dom Pedro, todo mundo sabe disso, isso me entristece muito a hora que as pessoas falam assim, nunca houve tanta corrupção, não, nunca houve tanta investigação, nunca houve tanto processo, e isso ajudou. O brasileiro hoje, ele processa, ele consegue, nessa questão ajudou. Mas em contrapartida, para a democracia, foi uma coisa um retrocesso. A revista mais respeitada dos Estados Unidos, que fala sobre os índices de credibilidade do Brasil, depois do impeachment já colocaram que vai ser negativo, que vai piorar, porque não há uma confiança. Inclusive, um deles colocou uma questão muito simples, assim, teria que limpar a casa. Para o Brasil voltar a ter credibilidade, teria que limpar a casa. Ou seja, mesmo que brasileiro tome partido como time de futebol, né, as pessoas, por exemplo, ontem eu estava vendo a entrevista nas ruas, as pessoas estavam na rua brigando e falando, por que a Dilma vai sofrer o impeachment? Ah, por causa da corrupção. Mas que corrupção? Roubo na educação, roubo nisso. Não existe esse tipo. Quer dizer, as pessoas,
Eles estão brigando. Isso não foi discutido. Aliás, esse tipo de ação corrupta não está sendo investigada. Como você explicou muito bem aqui, a investigação é única e exclusivamente sobre as pedaladas fiscais e nós observamos que os discursos eram totalmente diferentes. Né? Totalmente diferentes. Mas, bom, nós falamos bastante aqui sobre o cenário nacional. Eu preciso aproveitar, o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu preciso aproveitar a sua opinião sobre o cenário local. Nós observamos que tudo isso acaba refletindo no nosso município, onde nós vivemos, até porque os eleitores passam a ter uma visão mais crítica. E será que isso vai refletir aqui também? Nós podemos esperar para Caratinga, em 2016, uma eleição onde nós tenhamos nomes sem nenhum vínculo com casos de corrupção? Ou isso não vai ser possível, meu amigo? Sinceridade, eu não acredito. Né? Pode ser, espero que seja, mas eu particularmente não acredito. Primeiro, o povo já demonstrou que falta conhecimento, falta amadurecimento político, né? Ficou quase que uma guerra, fora PT, fora Lula. Lula nem é presidente, né? Então virou foi como um time de futebol. Eu sou flamenguista, se o Flamengo perder, minha vida financeira não vai ser afetada social em nada. Política não. Então o povo virou torcedor. Caratinga já é uma cidade ainda mais arcaica nesse sentido, né? Caratinga a gente sabe. Então, eu não acredito realmente que vá acontecer isso agora, de imediato. Mesmo porque os candidatos que estão mais à frente nas pesquisas, nos comentários e no apoio da população, são candidatos que já vêm de longa data, né? Já foram prefeito, outros já foram vereadores. Então, eu não acredito que realmente essa mudança vai acontecer, por falta de amadurecimento da população, né? Porque esse seria um momento histórico, sim, teria sido um momento histórico, sim, se o povo tivesse ido para a rua, fora corrupção, fora Cunha, correto, fora Temer. Correto. Né? Aí não, é contra a corrupção. Aí vão pedir o impeachment da Dilma, vão acabar com essa corrupção, é como diz as revistas especializadas, né? Precisa limpar a casa. Mas a verdade não é essa. Você viu que a pessoa aplaudia o Temer ser presidente da República. E mesmo porque, se o Temer sofreu o impeachment, que vai ser muito difícil ele sofrer, porque quem processou a Dilma e o Temer... Não processou a coligação. Não, o PSDB processou a coligação. Mas esse julgamento... Se ganhar, sai Dilma, sai Temer. Aí o Cunha se transforma temporariamente em presidente da República. Olha, né? Que perigo. Para marcar, daqui 90 dias ainda, marcar uma nova eleição. Então, o risco que a população colocou o Brasil é muito grande. E mesmo porque ficou bem claro que o PSDB agora, o Aécio assumindo, que pode ser que alguns ministros do PSDB venham integrar o PMDB. Aí que eu falo que não existe partido. Não, eu ouvi uma entrevista hoje, eu vou te interromper porque eu ouvi uma entrevista hoje do Aécio, ele garantindo participação num governo de coalizão, na possibilidade de um governo de coalizão e a participação efetiva do PSDB, inclusive, no meu entendimento da entrevista dele, inclusive com participação no governo. Não, impossível os ministérios. Mesmo tendo o PSDB um candidato próprio em 2018, assim como o PMDB também, né? Mas eu quero ainda deixar o assunto aqui dentro, no local, o assunto para as eleições de 2016, porque eu te fiz uma pergunta sobre a possibilidade de um nome para prefeito que não esteja envolvido com nenhum caso de corrupção, um nome novo, mas eu quero que você amplie um pouco mais a sua resposta para nos dizer como fica, no seu entendimento, o cenário para 2016, se isso já é possível fazer nesse momento. Aí eu gostaria que você avaliasse os nomes que já são divulgados pela imprensa, e você tem conhecimento dos bastidores muito maior do que, de repente, nós tenhamos aqui, mas qual é o cenário para 2016 em Caratinga? O que teremos em Caratinga? Será mais uma vez determinante o PMDB e o presidente municipal do PMDB, Mauro Lopes, será determinante nas decisões do PMDB aqui? Como fica tudo isso, Júnior? Olha bem, eu vou responder pelo que está acontecendo. Essa não é a minha opinião. Eu estou colocando cenários que estão acontecendo. Okay. Por exemplo, o prefeito João Bosco, segundo dizem, né, eu não tive acesso a essa pesquisa, dizem ele estaria liderando junto com o Hernani Campos Porto, né? O Hernani praticamente jogou a toalha, muito dificilmente viria, por causa de ter sido jogado em segunda instância. Correto. O João Bosco também responde a alguns processos na justiça, mas pode ser candidato, né? Correto. O Hernani, se vier com liminar, poderia ser também, mas liminar pode cair. Esse cenário eu acho difícil. Considerando que João Bosco esteja em primeiro lugar nas pesquisas,
O PMDB não tem essa rixa, e essa questão nacional não interferiu ainda na questão de PMDB e Pimentel. O Adalclever é o presidente da Assembleia, né? E muito unido com o governador e com os deputados do PT. Que deu sustentabilidade para ele, para ser presidente, foram os deputados do PT. Então, se vai haver essa negociação, pode muito bem, como eu disse, não existe partido, mas isso aí é balela, eu estou dizendo, né, na questão de ideologia. Né? Pode muito bem o PMDB fechar lá em cima, né, lançar o João Bosco como candidato aqui, PT, PMDB novamente, porque aí seria uma chance gigantesca de se eleger. Duas forças. O Odiel de Souza, que é o candidato, pelo menos não ouvi da boca do Mauro Lossi, mas pela boca do próprio Odiel, né? Seria que ele seria o candidato do PMDB em Caratinga, poderia vir como vice, ou poderia vir na cabeça João Bosco como vice, né? Agora, eu acredito muito que ainda possa haver essa dobradinha. O Odiel, segundo os pesquisadores, não conseguiu ainda emplacar um número, crescer um número. Mas negociação de partido é outra coisa, porque aí tem na convenção. Eu não sei o número de partidos que estão acompanhando o Odiel, né? A gente não sabe como é que vai ser o patrocínio dessa campanha. Quem vai pagar a conta? Patrocínio, Mauro né? Lopes não vai pagar a conta, que nós sabemos que então, o Odiel muito menos. Quem é que vai pagar? Então nós sabemos disso. Então pode haver toda uma questão. Os nomes novos que apareceram, seria, no caso, o Van Gogh, já é um nome conhecido, já foi candidato, vai colocar a sua candidatura. Aí, dentro daquela questão que você falou, você acredita que apareça? Não, o povo brasileiro, especialmente em Caratinga, ele não vota por revolta que o candidato... Vão votar contra a corrupção, vão votar no Van Gogh, que pelo menos não tem nenhum caso de corrupção. Não é isso que acontece, a gente sabe disso. Historicamente, isso não acontece. Né? Esse voto de... Não existe. Caratinga, especialmente, não existe esse voto. Aí tem Dr. Wellington. Dr. Wellington é uma figura conhecida, respeitada, né? Como delegado. Né? Administrativamente, nós não conhecemos. Né? Agora, vem a questão, quem são os partidos que vão dar sustentação à candidatura dele? Né? E ele traz um nome forte, né? Traz um nome forte que, inclusive, já é votado aqui. A família Varela declarou apoio. Pode ser um nome um pouco mais forte em relação aos demais, dos nomes novos, teoricamente novos? Pois é, o outro nome novo que poderia emplacar, que tinha chances, é o Márcio Didi. Né? O Márcio Didi colocou a campanha dele. Nós não sabemos também até que ponto o governo atual vai bancar alguns candidatos. A gente não sabe disso. Não estou dizendo que vá. Mas, por exemplo, todo prefeito que está com índice muito baixo de aprovação, ele necessita de quê? Ele necessita que tenha muitos candidatos para disputar com ele, para dividir os votos. Porque um prefeito já tem ali a média de 20%, 30% de votos. Que é o que a máquina promove. A máquina já promove para ele. Correto. Ele tendo esses 20%, se ele dividir esses outros entre 5 candidatos, vai ser ele o prefeito. Então a gente não sabe também até que ponto vem. Se o Marco Antônio vem, né? Se vai lançar o Mugambo. Mas eu vou mexer nesse cenário seu um pouquinho, inserir o Hernani Campos Porto neste cenário ao lado, possivelmente, de Mauro Lopes, porque nós sabemos de bastidores que existe uma conversa muito escondida, muito de bastidores, mas que ela existe. Existe. E nesse cenário nós teríamos o PMDB, PT e Hernani, que seria um cenário totalmente atípico, né? Totalmente atípico. Agora vem outra questão. O Hernani, enquanto Hernani, ele tem uma força política indiscutível. O Hernani tem. Mas ele não transfere esses votos. Transfere. E o grupo muito menos para um grupo adversário, que foi adversário o tempo inteiro. E o grupo acho até um posicionamento um pouco inteligente do Hernani, se esse realmente for. Né? Mas, bom, o assunto aqui é interessante, nós estamos chegando ao final, os meninos já estão chamando a atenção aqui. Eu gostaria de deixar, você viu que nós não paramos com um ponto final, nós paramos com uma vírgula aqui, que nós olhamos um para o outro e surgiu uma vírgula. Desta vírgula nós vamos fazer um ponto parágrafo, porque eu abro espaço para você deixar suas considerações e abro espaço em uma outra oportunidade para você e nós falarmos mais do cenário local. Nós tínhamos hoje que nos atentar aos acontecimentos de Brasília, mas temos um assunto aqui para tratar em Caratinga que é ainda mais pontual. Seu espaço para suas considerações. Obrigado, Júnior. Eu quero agradecer primeiramente, vou repetir essa questão de fazer esse programa ao vivo, que a gente vê que a imprensa, especialmente Caratinga, é muito criticada por às vezes envolver, tomar partido, né? E quando se pode falar ao vivo, a gente não tem como ser cortado. Então é a nossa opinião, é aquilo que nós queremos colocar. E eu queria muito que Caratinga houvesse uma mudança, não essa que houve nacional,
porque as pessoas foram entrevistadas na rua, não sabiam do que estava falando. Foi uma briga PT versus PSDB, PMDB, foi uma briga política. Que Caratinga pudesse tomar consciência e aprendesse mais essa questão e evitar de ser políticos de futebol. Nós não somos time de futebol. Nós temos que tratar a política como política, e a política é coisa séria e requer mais entendimento e esclarecimento sobre esses fatos. Obrigado. Muito obrigado, Júnior. Sem desfazer da política do interior, da política de Inhapim, mas ficou parecendo muito a política de Inhapim, corta a goela contra o pica-pau. Exatamente. Muito feio isso. Júnior, obrigado. Obrigado a você que esteve conosco. Esse é o Painel Político. Acompanhe as nossas reprises na íntegra. Disponibilizamos o programa também em nosso Facebook e no YouTube. Um abraço, obrigado pela companhia. Até a próxima.